Senhoras e senhores, estamos começando mais um abraço coletivo do seu queridíssimo Exaustos. Boa dia. Nossa, eu ia falar bom dia. Hoje veio cedo. Falei boa dia e pensei assim, ô, Eu jurava que você ia falar bom giorno. Eu falei, caramba, vocês estão internacional. Vai ser a próxima trilha. Exaustos Internacional. Me escusa, você te amo. Fala, galerinha! Love Maltini dando um oi aqui e dizendo, estamos aqui para abraçar vocês. Que felicidade, que felicidade. Olá, gente. Esse é o primeiro abraço coletivo que não está lotado de dilemas amorosos. Não tá. Tá todo mundo com a vida amorosa acertada, passou o carnaval aí, todo mundo satisfez as carnes e foi pro outro lado da vida. As pessoas lembraram que elas podem ficar tristes com outras coisas, né? Que dá pra ficar triste com outras coisas. A vida é mais triste do que essa dá pra ficar solteirice. triste com tudo, no caso, mas segue em frente, tem outros troféus. Será que a gente fica solteiro porque o universo não quer que a gente lembre que tem coisa muito pior do que estar solteiro? E a gente se protege de alguma forma na bad de solteirice? É possível, é possível. Vamos criar essa thread, vamos criar essa teoria da conspiração aqui. Pra você que não conhece ainda a dinâmica do nosso podcast, este programa está saindo na segunda-feira. Não é a última segunda-feira do mês, é a 1ª de abril. É. Porque rolou um enrolo aí, um enrosco nas nossas vidas, né? Não é um enrosco, né? Foi um desenrosco, a gente conseguiu se restabelecer e a gente tá começando a encaixar horários, replanejar as coisas. Em resumo, esse é um quadro que acontece mensalmente, em que nós lemos os e-mails, as mensagens, os áudios que vocês mandam pra gente e resolvemos os seus problemas com a maestria que não conseguimos resolver os nossos. É uma coisa incrível. Ou a gente fala um monte de abobrinha e depois a gente pede desculpa, como vai acontecer também hoje. 9 a cada 10 vezes. Isso foi porque a gente pediu para as pessoas que a gente aconselhou dar feedback? Não. Então tudo bem. Porque a gente tem medo de receber feedback do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pra você que está nos escutando pela primeira vez, nós estamos nas redes sociais em @estamosexaustos no Instagram, ExaustosPod no Twitter e no Facebook. E no Facebook, se você entrar na nossa página, tem um grupo, chama Exaustos, e nós conversamos bem tete a tete com vocês. A gente fala diretamente, a gente responde. Isto posto, e se você quiser mandar um e-mail também sobre algo que a gente falou aqui ou em algum dos outros episódios, escreve para estamostodosexaustos@gmail.com e nós vamos começar com a primeira cartinha. Ou se quiser só desabafar pontos também, né? Porque às vezes as pessoas mandam coisas pra gente que não tem absolutamente nada do que a gente já falou, mas a gente ouve assim mesmo. Essa é a melhor parte, né? A gente quer ouvir os seus dilemas, mas, né? Vamos lá? Vamos lá. Estamos prontos? Estamos. Sempre eu nasci pronta. Meu Deus. Olá, exaustos. Eu comecei a ouvir o podcast e quis compartilhar com vocês um caso meu relacionado à ansiedade e relacionamentos, nossas especialidades. Eu sou libriano, 24 anos e sou de São Paulo. Bom, não sei como começar, mas vamos lá. Eu tive uma infância bem sofrida pela perda do meu pai e tive pelo bullying na escola, de ser um menino grande e gordinho, o nerd estranho. Então, eu nunca fui de muitos amigos. Na verdade, eu nunca tive amigos. Era sempre eu e meus brinquedos. Então, agora que eu já sou adulto, enfrentar o famoso relacionamento é complicado. Tão complicado que eu criei uma ansiedade em cima disso. E agora, até o meu sexo está afetado. Eu fico nervoso quando eu entro em pânico e não consigo me entregar ao prazer e ao meu parceiro. E isso me atrapalha muito em ser feliz atualmente. Eu não tenho problemas físicos, são todos mentais, causados por anos de rejeição e baixa autoestima. Tentei me encaixar no gosto e moldes dos outros. Mas no fim, o problema está dentro da minha mente e dos fantasmas que carrego comigo. Ele já mandou o problema com a solução, né? Eu acho que, né, acho que tem uma discussão boa aqui. Porque eu já falei disso uma vez e a gente tem toda uma geração, principalmente de pessoas da nossa idade, que gosta de falar de eu sobrevivi ao bullying, o bullying fortalece. Falou uma pessoa de 40 anos no terceiro casamento que toma remédio pra dormir. E fuma. Ou uma pessoa de 20 e poucos anos que, na verdade, não sofreu tanto bullying assim. Que fez, na verdade, muito bullying. A gente cresce e a gente leva muito pra frente as coisas que aconteceram na nossa infância e adolescência, sim. A gente sobrevive ao bullying de fato, mas a gente cresce quebrado. E a gente calcifica errado. Não tem como relativizar, falar, porque tem benefício. Cara, a partir do momento que você
tá tendo um monte de perca de autoestima, de problemas de convívio gerados por esse tipo de conflito durante a sua formação como ser humano, não tem balança que equilibre esse jogo, cara. Eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. Aqui tem uma parte que você fala... tentei me encaixar no gosto e no molde dos outros. Talvez seja esse o seu problema. Obviamente o problema é interno, é uma coisa que você tem que tratar primeiro antes de tentar se relacionar com outras pessoas, porque a gente sempre vai estar querendo agradar o outro antes de pensar em como a gente se sente bem, e aí vai ter aquele nervoso de como eu posso fazer para agradar o outro, e aí rola a frustração, o pânico da gente. E existe a questão também de você descobrir se realmente você precisa desse apelo sexual, porque existem pessoas que não têm interesse. Então tem esses dois dilemas. Será que você também não é uma pessoa que não é uma pessoa muito vinculada ao sexo para se relacionar, e aí você pode encontrar outras pessoas que são assim? Será que você não está procurando muito agradar outra pessoa? Eu acho que se você está procurando em outras pessoas a solução, tá procurando encontrar como agradar o outro, você não tem condição de se satisfazer. Porque talvez seja uma solidão dele, a gente fica travado. Eu sou uma pessoa que teve esse problema com o corpo muito tempo. E ainda hoje, tem momentos em que eu não consigo puxar assunto com alguém, iniciar alguma coisa que eu sei que vai levar ao sexo, porque eu sei que eu não tô seguro o suficiente, e na hora talvez eu fique travada. E aí é ruim pra mim, porque até dói quando você tá travada, nervosa, enfim. Então, assim... A gente precisa estar de bem conosco. A gente precisa saber o que nos faz bem. Se curar, né? Sim. Eu acho que essa questão do... É um processo doloroso, é um processo que envolve terapia, é um processo que envolve conhecer a si mesmo, então explorar o seu corpo, olhar para si mesmo de uma forma mais carinhosa. Eu sei que é difícil pra caramba, mas tem uma coisa que eu falo muito, que é procurar pessoas parecidas com você para colocar na sua visão, então em filmes, em livros, na sua timeline de Instagram, para você ver que as pessoas vivem, que elas têm vidas sexualmente ativas, que elas têm prazer, que elas são felizes, e que você pode ter prazer, você tem esse direito, entendeu? Porque quando a gente ouve muito que a gente não serve, que a gente é feio, que a gente é nerd, que a gente acaba assimilando que a gente não merece aquilo. E a gente merece sim. Então, o primeiro passo é a gente enxergar que a gente tem esse valor. Eu acho importante, se a gente tiver pais ou responsáveis ouvindo, porque... A crueldade do bullying é porque você está humilhando uma pessoa sem nenhum motivo. Então, na cabeça da criança e do adolescente, por que eu estou sendo agredido e humilhado dessa forma se eu não fiz nada? E essa pessoa ela cresce culpabilizando a própria aparência, os próprios jeitos, os próprios trejeitos. A própria existência vira um sentido de culpa e ela assimila isso durante o crescimento. Então não é de graça que as pessoas chegam na fase adulta com 1 milhão de problemas de autoestima, de aceitação, porque a gente não consegue, imagina, você pega uma criança ou adolescente, como que ele vai tentar se explicar por que ele está sofrendo uma violência em sala de aula, uma violência, não precisa ser física, uma violência retórica, uma violência psicológica. Ele se culpa, porque não tem explicação nenhuma. Eu estava ouvindo essa semana sobre alguns especialistas, bem que veio calhar com a questão do ataque de Suzano. Eles estavam conversando sobre a respeito de bullying, e existe um fenômeno dentro do bullying, que é que o bullying, para ele acontecer, ele precisa de plateia. Então, esse é o cerne, porque começa a destruir a moral da pessoa mediante a sociedade, tipo, dela para ela mesma, né? Isso. Porque ela se torna um vexame social. Chacota. Uma humilhação. Ela se torna chacota. Então, é difícil você se aceitar que depois que todos os momentos seus sociais, assim, que você tenha a atenção voltada a si, são momentos em que as pessoas estão rindo de uma situação vexatória sua. Então, é por isso que o bullying destrói muito, porque ele está mostrando que os poucos momentos que você tem disposição social são momentos terríveis. Sim. E aí, nessa questão, passado a questão do bullying, a questão do autoconhecimento, de você descobrir o que te faz bem, de se explorar sozinho, você tem a parte de também... eu sei que todo mundo merece, né, aquele momento de uma relação superficial, mas no primeiro momento de tentar ter relações com pessoas que você confia e conversar com essas pessoas sobre as suas inseguranças, entendeu?
Porque fica mais fácil também. Eu acho que quando a gente vai... Divide um pouco, né? Quando a gente tá muito inseguro e a gente fica tentando esconder isso, aí vai ficando mais pesado ainda. Então, assim, eu já tive, por exemplo, um relacionamento que a pessoa não se sentia bem sem camisa. Tipo, não conseguia nem transar sem camiseta. E aí a gente conversou e ele falou, não me sinto bem. Não, mas você era... Não, tudo bem. Aí eu dei esse espaço pra pessoa e você vai se soltando. No começo eu também era muito mais tímida do que eu sou hoje. Porque é o que eu falei, eu hoje sou uma Ariane completamente diferente da Ariane de, sei lá, 5 anos atrás. Eu acho que a gente tem que estar preparado também, porque infelizmente existem pessoas ruins, existem pessoas que não têm essa compreensão. O que a gente pode deixar é que, graças aos deuses, essas pessoas ainda são minoria. Tem muita gente legal, muita gente afim, muita gente disposta. A gente, infelizmente, tem que buscar, ou felizmente também, porque a vida, no final, é isso, né? E a gente não pode se pautar por essas pessoas que deixam cicatrizes. A gente tem que encarar essa cicatriz como sobrevivi. Eu tô aqui, isso aqui não me derrubou. Então, é um jeito de ir pra frente. Tem muita gente legal. Começar, se você percebe que você não é uma pessoa escrota, você não é uma pessoa babaca, você é uma pessoa que tá afim, você já é a luz no fim do túnel de alguém que tá numa situação como você, por exemplo. Então, esses encontros, eles são da vida, do universo. E se você não sabe por onde começar, se você quiser, você pode começar indo lá no grupo do Exaustos, tem um monte de gente legal que ouve a gente e que um dia você quiser dividir alguma coisa lá... E que não vai julgar e vai conversar com você numa boa. Exatamente, a porta vai estar toda aberta lá e se por acaso alguém pensar e falar merda, a gente tá aqui pra... Banir e nunca mais deixar, porque aqui é uma rede segura. Beleza, amores? É isso, próximo caso. Vamos pro próximo caso. Prezados exaustos, não sou de ouvir podcasts, pois não consigo dividir a atenção no que está sendo dito enquanto faço qualquer outra coisa, mas curto muito ouvir vocês. Adoro o fato de falarem muito, porque geralmente ouço enquanto estou na cama esperando o alprazolam fazer efeito. Opa, o sono. E aí sempre acabo dormindo e levo uns 3 dias para terminar o episódio. Período pelo qual reflito sobre o que foi dito e olho para todos e tudo com uma visão levemente suspeita. Fiquei surpreso em ouvir que a pauta de carência foi gravada meio que de improviso devido ao imprevisto. Vocês são muito bons no que dizem. A gente sofre muito só, né? Os temas dos últimos episódios refletem exatamente várias coisas que estou passando atualmente. 2019 não está sendo um ano bom. Nisso eu posso concordar, viu? Aqui vai uma das situações que tento lidar. Tenho um problema muito grande em fazer e manter amizades. Simplesmente não consigo mais e não tem nada a ver com baixa autoestima ou algo assim. Sofro de depressão e ansiedade e, apesar de fazer tratamento e tomar remédios, não mudo o desânimo diário que sinto. E isso é só uma das coisas que complica a situação. 10 anos atrás, quando ainda era adolescente, era tão mais fácil. Se a pessoa curtia tal artista ou saga de livros e filmes, já bastava. A gente ia se falando, automaticamente nos tornávamos miguxos. Hoje em dia, com meus 20 e todos anos, não há a mesma empolgação e disposição. Parece que fui eu que escrevi esse e-mail, tô amando. Meus gostos de entretenimento não são mais externalizados como outrora. Eu gosto, consumo e isso basta. Conhecer e socializar com novas pessoas é relativamente fácil. Meu problema é ir um pouquinho além disso. Se não há convivência, é difícil manter contato. Porque se você se faz muito presente, a outra pessoa pode achar que tem um interesse rolando. Se você não se faz tão presente, a pessoa pode achar que você nem quer falar com ela. Parece não haver um meio termo. Recentemente, um amigo virtual que eu conhecia há 3 anos e me fazia muito presente na vida, terminou comigo. Pois é. Enquanto no ano passado fui literalmente expulso de um grupo virtual real de amigos porque alegavam que eu não interagia. Era um amigo terminou por... acho que amizades terminam, sabe? Encerram. Mas ele encerrou isso? Meu Deus. Pelo que eu entendi, sim. Enquanto no ano passado fui literalmente expulso de um grupo virtual real de amigos porque alegavam que eu não interagia, o que não é verdade, eu só não era muito presente. Mas a gente só tá lendo. Por falar em ex-amigos, já tentei e é impossível se reaproximar de quem você perdeu contato. Vou lá tentar conversar e algumas pessoas não respondem. Outras respondem bem monossilabicamente, sem nem dar abertura. Enquanto algumas respondem de um jeito que dá a entender que elas acham que eu quero alguma coisa ao favor. Avaliei o pequeno grupo... Opa! Eu entendo essa parte de tentar se reaproximar de algumas pessoas e não rolar. Também. Aconteceu tudo isso comigo esse ano já. Avaliei o pequeno grupo de pessoas com quem mantenho algum contato e o integrante mais recente conheci 7 anos atrás. É um tempo. Nenhuma dessas pessoas conhece uma outra, ou seja, não faço parte de um squad, conheço pessoas avulsas.
Em razão disso, encontro com eles poucas vezes. Tenho uma amiga que só vejo quando ela me convida para o cinema. Lugar ótimo para conversar, só que não. Não converse no cinema. Não. Com esses, não mantenho um contato virtual frequente. Trocamos mensagens bem de vez em nunca, geralmente para nos encontrarmos ou contando alguma grande novidade ou fofoca. Por outro lado, há 2 amigos virtuais que converso muito e com maior frequência. Esses são da época do Orkut, ou seja, faz mais de 10 anos que nos conhecemos. Já encontrei um deles algumas vezes, a outro até hoje ainda não. Não sei se é só uma questão de carência, mas não estou satisfeito com o que tenho. Morar em São Paulo só piora tudo, porque aqui é bem comum você nunca mais encontrar alguém se não frequentam o mesmo lugar. Pra mim isso é uma bênção, mas... É o que eu ia falar agora, meu problema é encontrar as pessoas. Em lugares que a gente não frequenta, inclusive. Tento conhecer pessoas novas, mas não rola. A própria ideia de ir atrás de amigos me parece tão sem sentido quanto ir atrás de um relacionamento. São relações que se constroem aos poucos e simplesmente acontecem. Não é algo que você faz acontecer do nada. Já discuti isso com a psicóloga, textos, e sempre o que é dito é para eu fazer coisas, esportes, cursos, e assim vou acabar conhecendo pessoas. Faz sentido, claro, se você se isola e não faz nada, dificilmente vai conhecer alguém. Mas, como comentei, meu problema não é conhecer e falar com pessoas, mas ir um pouco além desse contato superficial. Pelo que acompanho nas redes sociais, esse é um problema que vocês aparentemente não parecem enfrentar. Olha só como as aparências enganam. A gente enfrenta outros, a gente enfrenta o excesso, mas vamos lá. Podem tentar se colocar no meu lugar e dizer algo bonitinho e esperançoso, ou até mesmo dar uma bofetada e dizer para eu acordar para a vida? Qualquer coisa é válida. Dá uma bofetada já. Não sei quem indicar para ser convidado, porque como comentei no começo, não conheço muitas pessoas. Já que a Ariane é ligada nessas coisas, meu signo é Áries, mas já lá do finalzinho do 3º decanato. Faço parte da cúspide Áries Touro ou cúspide do poder. Aí, ó, Fran, eu e você, poderosíssimo. É a fusão do Dragon Ball. Meu ascendente é Leão e a lua em Libra. No horóscopo chinês sou Serpente e na numerologia meu número é 5. Nossa, mas foi muito além dos meus conhecimentos. Bom, por hora é isso. Ó, a primeira coisa que você vai tomar bofetada aqui é porque a gente não vai falar uma coisa bonitinha só porque a gente tem que falar. A gente vai ser muito sincero com você. E primeiro você já tá entre amigos. Então vamos deixar isso aqui que você já tá podendo desabafar com a gente. A outra coisa que eu acho assustador, tipo, você tá em São Paulo, cara, é um dos locais... Você tá vindo de um cara extremamente metropolitano. Um dos lugares mais fáceis de você fazer amizade, você conhecer pessoas e descartar pessoas. Mas não é tão simples. Não, assim, é só uma observação minha. Não tô falando que... Ela chega a conhecer pessoas. É um menino. É um menino. Só que eu acho que ele fica tímido, ele fica recluso... E acho que ele se sente meio exigido das pessoas que ele participe mais. Então, talvez a primeira coisa que você possa fazer é, na hora de se apresentar, já que você tem pelo menos alguma facilidade em conhecer, é dizer que você é só um cara mais quieto. Existem pessoas assim. A gente tem amigos que são mais quietinhos mesmo. E eu acho que isso deve ser fruto de algumas eventuais impressões que você teve de alguns grupos cobrarem você. Que isso acontece. Isso acontece relativamente. E existem pessoas que... Assim, existem muitas pessoas, algumas vão passar pela nossa vida, vão cobrar uma atenção e quando não tem, elas vão embora. E outras que vão entender as nossas limitações. E que são amigas de verdade, no caso, né? Eu entendo que com a depressão a gente tem tendência, inclusive em grandes momentos, de se isolar completamente. Uhum. E não é porque a gente está isolado que a gente não pensa nos outros amigos, que a gente não se importe, que a gente não goste. Ou que não quer que pensem na gente, exatamente, né? A gente precisa... Inclusive, acho que eu já falei isso aqui em algum abraço coletivo ou em algum episódio. Sobre como eu acho importante, mesmo que a pessoa não esteja presente, você continue convidando, mesmo sabendo que ela não vai. Porque a gente... tá mal, mas a gente quer ter o direito de escolher se vai ou não. Não quer ser expulso da convivência. Isso. Mas eu acho que o ponto dele... Continua, termina. Então, isso vai acontecer. Você vai encontrar grupos que são incompatíveis com você. Mas não desanime, já que você queria uma mensagem bonitinha, eu vou falar logo de cara. Não desanime, porque você vai encontrar pessoas que entendem a sua frequência afetiva, entendeu? A quantidade de contato que você consegue oferecer e receber das pessoas e que vão continuar sendo suas amigas independentemente disso. E a próxima etapa é um desafio tão grande, porque grupos de amizade que também são fixos como os nossos, vai achando que a gente não briga, que a gente não se desentende, mas no final tá todo final de semana junto. E essa é a graça de você ter um grupo de amizade fixo, sólido, porque dificuldades eventualmente vão acontecer, você não tem que ser expulso. Por isso que eu não entendi direito quando falou que terminaram com você. Você pontua uma coisa muito importante. O quão sujeito a conflitos você tá?
quão disposto, sabe? Porque assim, a gente fica falando que a gente tem um grupo sólido, assim, etc. Ter um amigo só às vezes é bom. Mas é bom, porque eu vou te falar, a gente toda semana tem uma treta diferente e, cara, se você não tá muito disposto a encarar essas tretas, nem pense em criar, porque eu estou com falta de profundidade. Amigo, você não sabe o balaio que você tá se jogando. A gente é muito amor aqui mesmo. Mas olha, o importante é você não se culpar. Em relação a essas coisas de você ter expulso de um grupo virtual, cara, é mais problema de uma pessoa que expulsa os outros do que de uma pessoa que é expulsa. Então eu acho que tem... No ar tem a compaixão pra esse ser humano que fez isso, porque deve ser um cara muito carente. Olha, eu acho que como a Ariana é depressiva, assim como você, eu sei que a gente tem os momentos da nossa vida em que a gente simplesmente não consegue. A gente tá lá e a gente tá, tipo, explodindo. Ninguém fez porra nenhuma pra você e você tá com ódio de todo mundo. E acontece. Então é uma coisa que a gente tem que aprender os nossos limites também. É por isso que eu falo que você tem que ver pessoas que vão aceitar que você não esteja lá o tempo todo, que saibam que você tá lá mesmo não estando. Porque também não precisa estar colado pra estar junto, como diria Luan Santana, sabe? Vai ter dia que você vai precisar ficar na sua. E vai ter dia que você vai precisar das pessoas ao seu redor. Que a gente precisa ter gente ali pra puxar a gente, senão a gente vai pro fundo do buraco, sabe? E cultivar amizades... Perdão, Maria. Pode falar, cultivar amizade não precisa ser uma conversa profunda o tempo isso que eu ia inteiro. falar. Você não precisa conversar o dia inteiro com a pessoa... Isso é coisa de adolescente que não deve fazer, entendeu? Cultivar amizades oi, lembrei de você, tá tudo bem, tudo. Às vezes é uma conversa que durou 5, 10 minutos. E daqui a pouco vocês só se falam amanhã de novo, mas é esse ato de lembrar. Você achar que amizade tem protocolo já tá errado. Esse episódio vai ao ar na segunda-feira, né? Então, nessa sexta-feira agora que passou, foi meu aniversário. E eu percebi... Assim, eu já contei essa história 90 mil vezes e a minha meta era não falar disso nunca mais no podcast, mas lá vamos nós. Eu passei 3 anos isolada. Então, e aí eu fiz aniversário nesses 3 anos? Fiz, mas era uma coisa assim, eu tinha outros amigos que faziam aniversário na mesma data e falavam assim, vamos fazer junto? E eu só ia lá, eles criavam tudo, eu só ia. Aí esse ano eu falei assim, eu não vou comemorar, não tô afim, porque bateu uma bad, fiquei muito agitada no começo do mês, agora bateu uma bad, aí eu falei assim, não, vou sim. Aí o meu grande problema era que eu falei assim, meu Deus, eu tenho amigo demais. Não dá pra chamar todo mundo num... Tipo, eu falei, vou no karaokê. E a salinha era pra 10 pessoas. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso pegar uma sala de 10 pessoas. Porque pode ser que vão menos, mas eu preciso chamar todas. E aí, se eu chamar e não couber... Aí entrou essa noia na minha cabeça. Eu falei assim, gente, começo desse ano não tinha. Tipo, eu tinha os meninos e mais ninguém. E agora eu tenho pessoas que eu realmente me importo. E que eu quero chamar, e que eu sei que eu ficaria triste de não chamar, e que a pessoa ficaria triste porque eu não chamei. E não são pessoas que eu falo o tempo inteiro. Não são pessoas que eu converso toda hora, mas são pessoas que sabem que são importantes pra mim e que eu sei que são importantes pra elas. E a gente tem os nossos assuntos-chave, as coisas que nos ligam, mas não é aquela conexão que a gente tem na escola, que a gente conversa com as amigas o dia inteiro. Diário. Porque a gente é adulto, a gente tem casa pra cuidar, a gente tem conta pra pagar, a gente tem trabalho pra fazer. Então a gente tem a cabeça dividida em 1 milhão de obrigações, além das amizades. E as pessoas também. Não estar a fim de conversar com ninguém é normal. Não se culpe, você não é nenhum eremita, você não é nenhum isolado, nenhum transeunte perdido. É normal. Às vezes a gente acorda e fala, hoje eu não vou conversar com ninguém. E é por isso que é tão difícil ser assalariado. Porque às vezes você tem que conversar com as pessoas quando você não quer. Entendeu? É isso. Então vamos, a sua vez aí. É a minha vez, meu celular não tá comigo. Quero ler você, Fran. Não sabia com quem conversar, então resolvi vir aqui. Obrigado. Hoje eu pensei, ainda penso, que um problema que me perseguiu por muito tempo pode voltar e isso está me consumindo. Estou me sentindo um fracasso e tenho certeza que se acontecer a minha família também vai achar. E eles não vão só achar como vão falar. Vou decepcionar a mim e muitas outras pessoas. Tenho fé que posso estar errada, mas se não estiver, eu nem sei o que vou fazer. Minha vontade é sumir, desaparecer, começar a vida em outro lugar. Abandonar todas as pessoas que eu amo para não decepcioná-las. Às vezes fico me perguntando, para que viemos ao mundo? E por que tem gente que ainda insiste em ter filhos para viver num mundo desses? É isso, né? Isso. Cada dia que passa eu sou mais feliz no casamento, mas parece que esses momentos felizes não são o suficiente para alegrar o resto do dia. Pelo contrário,
Tem tanta coisa triste que parece que só ofusca a alegria do casamento. Não sei se alguém vai ler, mas eu precisava desabafar. Lemos. Bom, nós lemos. Quando vocês mandam mensagem pra gente, a gente lê. Não necessariamente a gente responde na hora. Mas a Às gente vezes lê fica tudo. para abraço coletivo, às vezes eu respondo na hora lá no Instagram, dependendo da mensagem, se é uma coisa pontual. Mas a gente lê. Então, se vocês mandam, a gente vai ouvir. E essa mensagem é tão triste que eu pensei assim, nem vou colocar. Mas eu acho que a gente precisa ouvir isso também. Claramente, essa mensagem foi mandada num momento que a pessoa estava tendo uma crise de ansiedade. Sim. E a gente vê, como é claro, porque a pessoa ela enxerga as coisas boas, mas ela está tão antecipando um problema que não aconteceu ainda, que não consegue equilibrar, não consegue enxergar a felicidade. Ela vive em estado de alerta, né? Ela tá em estado de alerta agora, né? Ela tá como se ela estivesse sob um perigo iminente, né? Sim, e quando isso acontece, a gente tem que identificar o que está causando isso. E aqui o que ficou muito claro, vamos dá um nome para ela. Vamos chamar você de Luísa. O que ficou muito claro, Luísa, é que você está muito preocupada com decepcionar os outros. Tá muito ligado, né? Tá No que a muito família vai pesado pensar, no né? que os outros vão pensar, no que as pessoas vão falar. E você precisa pensar um pouquinho mais em você. Porque se a gente começa a se sentir um fracasso antes mesmo de uma coisa acontecer, só por medo dela acontecer, e aí já coloca o peso da opinião dos outros nas nossas costas, fica muito difícil caminhar. Porque ela não tá com receio do que vai acontecer de fato. Ela tá com receio do que as pessoas vão dizer se acontecer. Então, o fato, pra ela, não é tanto um problema. não, até... É um problema. Não, É um problema porque o problema que pode gerar o problema. E não o problema Eu acho que assim... Então, eu entendi o que você quis dizer. Mas é justamente isso. Você já tá... Você, de certa forma, tá lidando, mas deve ser tanta culpa, deve ser um peso tão grande que tá nas tuas costas, deve ser difícil de andar. Você disse que é um problema que te perseguiu por muito tempo. E ele pode voltar e tá te consumindo. Isso acontece com todo mundo. Em diversos aspectos da vida. Tem problemas que a gente acha que resolveu e a gente piscou e ele tá ali do lado de novo. Pra gente conseguir lidar com ele, a gente tem que estar o mais lúcido possível. Isso. A gente tem que respirar fundo e pensar, pô, eu já consegui mandar isso embora uma vez, então eu posso mandar de novo. E assim, não te conhece tudo, então vou fazer um pressuposto. Mas, pô, você casou, você foi além, você já conquistou parte da tua liberdade. Você deve ser uma pessoa com 1001 realizações. Você está dizendo que você conquistou um casamento feliz e tudo. Então, que assim, você é uma pessoa vencedora já. É difícil, às vezes, pela ótica da ansiedade, a gente perceber as nossas vitórias, as grandes e as pequenas. Então, assim, tenta dar mais ouvido para essas vitórias que você com certeza já tem. E uma coisa que eu aprendi na terapia, para quando eu tô tendo essas crises de ansiedade que me deixam paranoica, que me fazem ficar pensando no que as pessoas vão falar e como eu vou afetar isso e aquilo, é fazer uma coisa que é chamada pensamento socrático. São várias questões que você vai respondendo uma a uma em relação ao que você está pensando quando você está tendo essa rodada de pensamentos disfuncionais. E aí você vai fazendo essas perguntas até você perceber que não faz sentido entrar nessa angústia nesse momento. O que a gente pode falar para você é isso. Então, tentar fazer essas perguntas. Eu vou ver se eu posto até no nosso Instagram, né? No dia que sair esse episódio, você entra lá para olhar. E... força, a gente tá aqui, é normal se sentir assim, todos nós nos sentimos. Que bom que você desabafou, talvez isso ajude também a botar pra fora o que tá... Quando a gente lê de novo, a gente vê... E obrigado pela oportunidade de dividir isso com a gente, né? E força. E vale a pena, sim, trazer pessoas ao mundo, se você achar que você precisa e que você tem vontade. Se as pessoas se amam e elas querem ter filhos, é importante, sim. A gente pode melhorar também. Do mesmo jeito que tá horrível, a gente pode tornar um lugar melhor. Se abrace mais, porque você precisa de mais calor seu mesmo. Você precisa se olhar com mais carinho para esses pensamentos tão cruéis não tomarem tanto conta. Tem muito carinho por aí, tem muita vitória por aí na tua vida, tenho certeza absoluta. Se abraça mais. Pronto? Prontíssimo. Próxima mensagem. Ando numa crise existencial de que eu não sou boa em nada, de que eu vou ter que me contentar com o trabalho meia boca que eu tenho,
e que mesmo depois da faculdade, talvez eu tenha escolhido o curso errado da faculdade, na verdade, e que isso me empacou na vida ainda mais, e que eu não tenho talento, visto e comparado a, sei lá, minha melhor amiga, que é sempre elogiada pelos diversos talentos que ela tem, eu sempre sou o step das relações, eu sou sempre o plano B de quando ela não tá presente. Você descreveu mil e um sentimentos que são muito comuns. A gente acha que esse sentimento de não estar completo, essa insegurança de será que vai ser, será que não vai ser, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer pro resto da vida muito cedo. A gente mal sabe o que a gente sabe fazer, de repente a gente já está concluindo que não sabe fazer nada. A gente não teve tempo de se testar, de saber qual que é o nosso melhor, de praticar mais. E nunca é tarde para mudar. Não é de jeito nenhum. Não, eu não sei qual que é a sua idade, mas julgar aí pelo timbre de voz deve estar entre, sei lá, os 20, 26, por aí. Vou abrir o perfil aqui para ver se tem. Eu acho que é isso. Não dá pra Mas, saber. enfim, como o Fran mesmo disse, cara, se você quiser mudar com 40 anos de idade da sua profissão, pode. Eu tava vendo depoimentos de pessoas da minha área que trabalhavam com economia e viraram editores. Então, cara, super bem sucedido. E outra, evidentemente que vai existir dificuldade, porque é sempre bom lembrar que a gente está num momento de crise, onde tem 13 milhões de pessoas sem emprego com perspectiva de aumentar. Sim. Então, às vezes não é uma dificuldade por uma falta de talento sua, mas é porque o país está com dificuldade. A gente está capengando e sabe Deus para onde vamos, do jeito que está andando. Sim. Teve uma coisa que eu postei no Twitter esses dias, que é poucas coisas mexem com a minha autoestima tanto quanto o dinheiro, a falta de, né, no caso, e trabalho. Trabalho é uma coisa que mexe muito Posso com a minha autoestima. Posso fazer uma parte? Tem uma estatística da ONU que eles tentaram colocar quais são as maiores causas de depressão. E a expectativa era que, meu Deus, relacionamento ou morte. E, cara, desemprego tá muito na frente de morte e relacionamento, mas muito na frente. É disparado a causa de depressão no mundo inteiro. Sim, e o que eu tava pensando em relação a isso é que a gente é criado a vida inteira, do momento em que a gente começa a ler, primeiro, até antes de começar a ler, porque a gente é colocado na escola, no jardim de infância, enfim. Mas a gente é educado para crescer, trabalhar, né, passar no vestibular, estudar, trabalhar e formar uma família e continuar trabalhando para sustentar essa família. Então, quando a gente não consegue se visualizar no emprego ideal, seja o que colocaram pra gente na nossa cabeça, aos ou que a 30 gente a vida tem que estar resolvida, a vida. A gente começa a entrar em desespero, porque a gente não tá dentro do que a nossa cabeça foi programada para entender que é o correto. E não é bem assim. E às vezes tem muita pressão de fora, dos pais e tudo. Eu vou te contar um negócio. Mas, antes de tudo, o que ela deixou uma coisa pontual ali que é muito séria. Ela tá se medindo pela regra dos outros. Ela tá olhando pra amiga. Ela tá se fazendo contraste. E ela tá querendo comparar a trajetória da amiga dela com a dela. E por mais que sejam próximas, ou sejam parecidas, ou não importa se é igual, se é diferente, se é próximo ou não, não faz isso com você mesma. Não compara a trajetória das duas, porque a sua amiga provavelmente tem as inseguranças dela, por mais que as pessoas olhem e elogiem os talentos, ela tem os problemas dela, tem as inseguranças dela. E tá tudo bem, sabe? E talvez seja às vezes ela olha pra você e tem esse mesmo problema. Justamente, talvez assim, a perspectiva não é no sentido da sua amiga ser mais, talvez você esteja se colocando menos. Provavelmente é isso. E vou te falar outra coisa, a gente tá falando disso de estatística e tudo, o IBGE tá trocando a idade adulta para 35 anos, porque as pessoas elas não estão saindo da casa dos pais. Não porque elas são fracassadas, não porque elas não têm talento, mas é porque, cara, tá difícil pra caralho. A vida tá difícil pra caralho em relação ao que era 10 anos atrás. Sim, e as nossas prioridades também mudaram. Sim. Se você for olhar o pai de qualquer um de nós três, provavelmente na nossa idade já tinha mais de um filho. Sim. Né? Não, e outra, assim, a gente somos filhos e netos de gerações que também passaram por outras crises e que cresceram, por exemplo, com algumas ideias de que a solução é concurso público, você aos 20 tem que ter uma casa própria.
E, cara... E alto lá. E não é simplesmente você ter uma vida estável e de boa. Eles querem que você seja mega bem sucedido. A gente vem de uma cultura que se você não for gênio, você não é ninguém. Tipo, ninguém se conforma em ser mediano. Ninguém se conforma em estar no páreo ali, tipo, ok. E eu lembro do... E isso pode ser uma situação confortável pra alguém que não almeja tanto. E não almejar tanto, tá tudo bem. Não é um crime. E é desesperador. Eu lembro do poema em linha reta do Fernando Pessoa, que ele desabafa. Será que todo mundo ao meu redor é príncipe? Será que ninguém toma porrada? Será que ninguém faz vexame? Que a gente se sente assim, todo mundo é vencedor que tá ao meu redor, ninguém tem uma história. E chega uma hora assim que ele fala, eu não quero ouvir uma historinha ruim de uma pessoa, eu quero ouvir uma infâmia. Eu quero ouvir uma coisa horrível. Será que o Fernando Pessoa tava rolando o feed do Instagram nessa hora? Eu quero ouvir uma pessoa que confesse uma vileza, um pecado, pra ele se sentir humano também, porque ele tá desabafando que parece que tá todo mundo tão bem que de repente ele é o único pária do mundo. E não é assim, a vida não pode ser assim. Toma teu tempo. Acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar. Aproveita o que você está vivendo. Tenta enxergar o que está te deixando desconfortável com a sua escolha, o que está te deixando confortável. Se é só insegurança que está te fazendo questionar, ou se você realmente precisa mudar de rumo. Se você precisar mudar de rumo, muda. Eu sei que falar é fácil, mas eu estou falando porque eu também tenho mudado muitas coisas na minha vida nos últimos anos. A gente não externaliza tudo o tempo inteiro, mas a gente também está passando por conflitos, a gente também sente isso. E por mais difícil que seja, qualquer passo é um passo, entendeu? É só ficar parado que não resolve nada. E não se cobre tanto. Não se cobre e, tipo assim, reflita sobre as metas que você quer pra você mesma. E, tipo, não o que você quer o que você acha que as pessoas esperam de você. Para, tipo, um dia ou pensa assim, porra, o que eu gostaria de estar fazendo agora que ia me deixar feliz? E não, tipo assim, o que eu gostaria de fazer pra impressionar as outras pessoas. Que você começa a tratar essas coisas como meta, cara, vai te dar uma segurança e te deixar mais calma com relação a esses tipos de expectativas de uma forma mágica. Vai parecer, caralho, parece que o mundo trocou a cor. E se você foca unicamente, agora eu vou pegar na fórmula fácil, eu vou agora ter uma estabilidade financeira, tudo isso não necessariamente significa felicidade. Sim. E se as pessoas estão realmente tratando, se não for uma coisa da sua cabeça, se elas estiverem realmente colocando como segunda opção, troca seu círculo. Troca seu círculo. Porque você é incrível e eu entendo que a sua amiga tenha muitos talentos, mas você também tem os seus talentos. Eles podem não necessariamente ser os mesmos, sabe? E dá pra coexistir sem colocar alguém como primeira ou segunda opção, sabe? Dá pra ter amigos e tratá-los bem igualmente. É isso. Mais uma mensagem. Essa mensagem era para Titi, mas eu acho que nós, com todo o conhecimento adquirido no último episódio, PhDs em astrologia, vamos saber responder. Oi, pessoal dos Exaustos, aqui é o Álvaro, tudo bem? Eu tenho uma dúvida assim para Titi, porque como eu nasci no dia 31 de dezembro de 76, é engraçado como a gente sente que realmente cada aniversário é uma virada de ciclo literal, né? Mas eu gostaria de saber dela, tipo, esses marcos, né, de data que converge com o ano, são como isso é visto, né, pela astrologia, se tem alguma particularidade ou mais ou menos é uma data que eu que estou levando muito a sério de comemoração. Valeu, tchau, tchau. Mas, então, eu vou começar porque eu sou que tem menos propriedade para falar, então eu vou falar sobre aspectos pessoais. Eu acho que comemorar aniversários e entender isso como ciclo, eu acho que é muito real, porque meus 3, 4 últimos anos, eles foram 3, 4 anos muito diferentes uns dos outros. Eles foram, ciclos muito fechadinhos, que eu consigo pontuar coisas muito sérias que mudaram na minha vida. Então, eu acho que você olhar de um lado mais astrológico, que está realmente fechando um ciclo, eu acho que faz um pouco de sentido e é só você categorizar cada ano que foi, o que você construiu, o que você aprendeu e o que foi... E sei lá, no mitologia, tal ano foi o ano do, sei lá, tal ano foi o ano disso. Que, cara, faz sentido. Eu acho assim, do ponto de vista Ariane, eu acho que você escolhe os marcos pra você e assim,
são marcos arbitrários, os marcos de ano, por exemplo, que ele está falando da virada de ano dele, de ser 31 de dezembro. São marcos arbitrários esses, o calendário é arbitrário. Mas se a gente coloca como algo importante para nossa vida, se torna uma coisa realmente positiva. Se a gente começa uma mudança de fato, né? Não espera que a mudança magicamente aconteça, é o que eu sempre falo. Mas a Titi falou sim que existe essa virada astrológica, que os inícios, que os ciclos são fechadinhos mesmo, que aniversário é uma data importante. Até por isso que as pessoas inventam o mito do inferno astral e tal, porque tem essa coisa de energia se renovando e as coisas mudando ali para que você comece. É tipo quando você tá trocando móvel, o móvel arranha a parede. Então você tá trocando pele, né? Que a pele tá caindo e vem uma pele maravilhosa depois. Fran, te interrompi, peço perdão. Então, na verdade, eu não sei, porque assim, astrologicamente falando como muito leigo, eu acho que tem algum sentido, porque se você entendeu... Eu sei que eles entendem o horóscopo dentro das etapas do ano como as fases de cada signo, né? Que os meses como se fosse deixa eu achar uma metáfora, grandes etapas de uma plantação, entendeu? Então você começa na semeadura, que é Áries, e termina na colheita, que é o último signo. Tem todo um sentido que eu não vou saber transmitir, então eu vou reservar meu direito de ser um puro leigo, mas, cara, de qualquer jeito a gente tem que se renovar o tempo inteiro, então a gente não pode fugir disso, porque se a gente não faz isso conscientemente, eu acredito que acontece eventualmente inconscientemente também. De repente a gente acorda, somos outros. 3, 4 anos atrás, de repente, era outra vida. Meu Deus do céu, o que aconteceu conosco? Sim, mas esses ciclos astrológicos, de fato, a astrologia considera eles relevantes. Estou falando aqui como leiga, vamos ficar devendo a resposta da Titi, porque só vi o áudio depois que ela já tinha vindo. Mas é com todo amor que nós respondemos aqui, com a nossa ignorância. É o que isso. tem. O próximo... Deixa eu ver aqui, peraí. Pode ler o próximo, que eu quero ler o último. Posso, mas deixa calma que eu perdi. E aí, galera do Exaustos, adoro ouvir vocês, mas eu queria dizer que meu recado vai principalmente para Ariane. E aí ela parou de mandar mensagem e mandou por escrito. Bom, vamos lá. Eu vou começar com comecei, tá? Eu não vou ler o pedido de desculpa dela aqui. Tá. Comecei a fazer terapia este ano e minha terapeuta, como de praxe, pediu para que eu passe no endocrinologista para ver se meus hormônios estão bem antes de qualquer intervenção de medicamentos. Ok. Minhas taxas de hormônios estão normais, glicose alta devido ao sobrepeso e prolactina alta devido à ansiedade. Essa médica só me mandou fazer dieta para emagrecer e dane-se minha ansiedade ou como me sinto. Alguns médicos são escrotos. Deixa eu só fazer uma... Desculpa se eu dou umas pausas aqui. Esse do Instagram, como eu vou lendo balãozinho por balãozinho, eu vou pausando. Então não é por nada, não. Ela ainda olhou pra mim e disse, você quer emagrecer, não é mesmo? Não, é uma escrota mesmo. Eu gostaria, porque não me sinto bem consigo mesmo. E a ansiedade de me fazer recorrer a doces de alguns alimentos que não são muito saudáveis. Minha terapeuta sugeriu trocar de endocrinologista para que eu encontre um que realmente me ajude e não me condene sem realmente saber o que está acontecendo comigo. Ariane, eu te acho maravilhosa, te acho empoderada. Não coragem de vestir qualquer coisa, me marque ou mostre minha barriga. Acho que ela quer dizer que ela não tem coragem. Minha libido baixou muito e alguns dias me sinto horrível. Obrigado por estarem do outro lado, galerinha do Exausto. Estamos aqui sempre pra vocês. Sim, então vamos começar. Existem médicos que são escrotos mesmo. Em geral, que tem médico que você senta e não fica 5 minutos com você no consultório e já te manda embora. E quando você é gordo, é um pouco pior, porque as pessoas elas olham pra você e todo o diagnóstico é a gordura. Você chega lá com, sei lá, dor de cabeça, é porque você tá gordo. Ele te diagnostica quando ele te olha, na verdade. Ele olha e é porque você tá gorda. Existem esses médicos. A questão é, a gente pode procurar outros médicos e não é fácil. Mas, assim, ano passado passei por um problema de saúde bizarro e nem foi uma questão de gordofobia, foi uma questão de médicos ruins mesmo. E que começou na endócrina, inclusive. E eu só me senti bem porque eu encontrei um médico que foi muito bom comigo, que conversou, que olhou o exame, não olhou pra mim e falou tudo que eu tinha e como ia ser. E isso a gente só consegue procurando outro. Se você não tá confortável com esse diagnóstico, e assim, endocrinologista é realmente um problema, porque as pessoas vão geralmente pra lá só pra pegar receita de remédio pra emagrecer. Não tem nenhum cuidado. E as que não vão,
O médico já tá tão no automático que ele simplesmente faz isso. Ele passa, vai, é tipo uma indústria que no Brasil é muito foda. O capitalismo deu certo mesmo. E a gente não é obrigado a aceitar isso. Você tá falando que você queria emagrecer porque você não tá se sentindo bem consigo mesma. Meu conselho é, primeiro, pra você se sentir bem consigo mesma, você não pode achar que isso tá vinculado especificamente ao seu peso. Mas se você acha que você precisa emagrecer, então procure alguém que vai conversar com você, que vai te passar, vai te encaminhar para um nutricionista, que vai conversar com você sobre a sua alimentação, vai entender as suas dificuldades, vai pensar na sua ansiedade, vai pensar em todos os fatores que te levaram a estar no peso que você está, entendeu? Porque a gente não adianta tomar remédio, não adianta só fazer dietas, tem que tratar tudo, tem que tratar a cabeça, tem que tratar o corpo, tem que fazer exercício, tem que comer... Assim, isso mesmo que você não queira emagrecer, é uma coisa que você tem que fazer em geral, né? E também tem a questão do biotipo da pessoa. Às vezes a condição natural dela é assim. Tipo, você não tá é por isso que eu tô falando. Você não tem que procurar emagrecer. Mas assim, uma dica é, uma coisa que todo mundo tem que fazer. Tem que cuidar da cabeça, tem que cuidar do corpo, tem que cuidar de tudo e de uma maneira equilibrada. Não é sentar lá no médico e ele falar, olha, então, emagrece. Você quer emagrecer, né? Não é ele que tem que dizer o que você quer fazer. E alguns remédios, que acontece é o seguinte, vira uma indústria, né, que se apoia nessa insegurança estética das pessoas, e alguns remédios são extremamente agressivos. Em especial para pessoas que sofrem de ansiedade. Você pode, assim, numa dessas, esses médicos, eles são muito irresponsáveis nesse sentido, às vezes. Pode te receitar alguma coisa que pode bagunçar completamente, não só o seu corpo, como a sua cabeça. A sua terapeuta já jogou a letra, troque de endocrinologista. Eu já tomei muito remédio para emagrecer ao longo da minha vida. Nem lembro quando foi a primeira vez que eu fui no endócrino, mas eu era bem novinha. E eu nem era gorda. Eu tinha, como você falou, era tipo sobrepeso, você não era gorda. E primeira vez que você vai, ele já mete remédio. E aí era remédio, esses remédios são fortes, aí eles colocam um remédio para ansiedade junto, com remédios que não podem ser tomados juntos, mas eles colocam porque causa efeitos, e você vai... E o que acontece? Você toma um remédio, aí você para de tomar o remédio, você engorda tudo de novo e até mais, aí você precisa do remédio de novo, e aí você entra num loop infinito, e quando você vê, você tá muito mais gorda. Realidades. Ou você morre, muitas pessoas morrem nesse processo, demais, porque esses remédios causam problemas de coração, afetam, interagem com álcool, interagem com várias outras coisas. Isso que você falou dos dois muito remédios. Cuidado. Isso que você falou dos remédios, porque acontece o seguinte, o médico, ele já sabe, antes de te analisar, que o remédio que ele está receitando tem 1 milhão de efeitos colaterais. Então ele já receita toda uma outra gama de remédios para tentar inibir os efeitos que ele sabe que esse aqui, tipo, que está prometendo te emagrecer, vai causar. Então, no final, isso tudo é química ainda. Toda essa química tá indo pro teu organismo. E isso gera todo um mercado de consumo desses medicamentos. Cara, que hoje em dia tem gente querendo empurrar remédio de emagrecer, até pra gente magra. Tem gente assim que tá do meu peso, assim, 53 quilos pesando e tá falando, acho que você precisa emagrecer. Tem médico que pede pro paciente engordar pra fazer cirurgia bariátrica. Isso é um absurdo. é terrível. Isso é piada, cara. Tipo assim, você não tem o peso suficiente pra bariátrica, engorda X, que aí a gente faz a cirurgia. Sabe? Então, é muito perigoso. Existem médicos que têm convênio com um laboratório. Então ele ganha se ele te receita tal remédio. Se você não se sentiu segura com essa endócrino, eu não tô aqui, não é meu lugar falar mal de médico de maneira nenhuma, mas eu acho assim, a primeira coisa pra gente fazer um tratamento qualquer, não importa do que seja, é se sentir confortável com a pessoa que tá tratando. Se você não pegou confiança, se essa pessoa não conversou com você o suficiente, procure outro. E outro. Procura a indicação de algum amigo seu. Fala, vocês conhecem alguém que você confie, que vai conversar com você, que vai esclarecer as coisas. Porque, assim, você quer emagrecer? Você pode. Você tem todo o direito. Você não é obrigada a se sentir, como você falou, que você me sente empoderada da maneira que você é. Ninguém é obrigado a se amar. Eu acho que a gente tem uma cultura do body positive hoje, que é falar sobre... você precisa se amar, você precisa se amar, você precisa se amar. Ninguém é obrigado a se amar. Às vezes a gente quer mudar e a gente muda. O que a gente não pode é se odiar. Aí é que tá. Então você tem que ver o que precisa mexer aí para você se sentir melhor consigo mesmo, e tem que saber que a mudança tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Que não vai ser mudando fisicamente que todos os problemas vão se resolver.
Então, às vezes a gente emagrece, a gente continua sem coragem de vestir a roupa que a gente gostaria, a gente continua sem libido, porque a gente coloca a nossa frustração em outra coisa. A gente sempre vai encontrando um novo problema. Às vezes emagrece como muleta. E continua se vendo gorda. Sim. Não percebe que emagreceu. Exatamente. Não toma muito cuidado só com isso. Mas eu acho que assim, o mais importante é isso. Se você foi na médica para cuidar da sua saúde, se ela não olhou para isso, se ela não pediu exame, se ela não conversou com você, já foi... Até porque não pode receitar remédio sem pedir exame. Enfim. Procura outra médica, outro médico. Vai tentando. Eu acho que é sempre importante. Procura nutricionista, sabe? Mas não alguém que vai te dar uma dieta maluca. Alguém que entenda a sua alimentação. Tem nutricionista que conversa com você, que entende os seus gostos, a sua alimentação, as suas necessidades, conversa com você e que cria algo especialmente para você. O que você pode fazer também é pedir indicação. Às vezes as pessoas têm alguém para te indicar e tudo. Ou se você, porventura, encontrar uma pessoa legal, você criar uma rede de indicações também. Porque às vezes as pessoas precisam muito saber quem é confiável, quem não é. E gera um conforto saber que uma pessoa já passou por tal médico e essa pessoa é legal. E olha só, vamos lá. Sim. Então vamos fazer essa rede bacana aí. Então é isso. Seja responsável com o seu corpo, sim. Essa coisa de... Eu achei muito importante você ter se incomodado e ter perguntado a nossa opinião. Não porque minha opinião seja importante, mas porque é bom a gente ouvir das outras pessoas. Não, procure outra pessoa, sim. Porque às vezes a gente fica inseguro, porque médico é uma figura de autoridade muito grande Sim. na nossa cultura, né? E às vezes a gente fica com medo de questionar. E muita gente sofre na mão de E às vezes é médicos assustador. por causa disso. E às vezes é assustador perceber que alguns médicos, infelizmente, são apáticos. Então a culpa não é sua, a culpa é da pessoa mesmo. Sim. Entendeu? Mas é isso. Gente, esse assunto é muito sério. Se eu falei alguma coisa grave aqui, me corrijam, tá? Peço perdão, inclusive. Mas é que eu acho que é realmente importante. Se você não está confortável, procurar outro. Existem profissionais muito bons e existem profissionais irresponsáveis também. E além de eximindo a parte do responsável ou não, também é uma profissão que tem muita gente o tempo inteiro, uma rotatividade muito grande. Às vezes são pessoas humanas, estão ali sujeitas a errar. Enfim, vou para a última mensagem. Pode? Pode? Oiê, tudo bem? Acho sempre muito ruim escrever uma mensagem para alguém quando o que temos que falar pode não ser tão positivo. Parece que a gente esquece como o trabalho de vocês pode ser incrível e legal, e parece que quem lê também pode se esquecer. Ainda assim, sinto uma necessidade de fazer essa reclamação e peço desculpas por isso. Não acho que essa situação de forma alguma reflita algo sobre quem vocês são. Há algumas semanas, lá no finalzinho de janeiro, vocês lançaram o Abraço Coletivo 5. O programa estava incrível, mas em parte dele não pude deixar de me sentir como recebendo um soco. Eu falo sobre o caso do garoto que não tinha sucesso nas aventuras sexuais com o namorado. De pronto, talvez precise dizer que sou assexual, e por isso meu incômodo. E já adianto que de forma alguma posso dizer que o outro menino seja sexual. Também não pretendo passar a mão na cabeça dele por muitos comportamentos que acho que foram bem errados. Era o do Faustão? É. Essa história. Exatamente. Isso aí. Mas assexuais, como grupo, acabam ouvindo muitas coisas parecidas. E bem, por melhor que nos sintamos, sempre baixa alguma coisa. Está. Eu tenho certeza que não foi a intenção de nenhum de vocês, mas mastiguei isso por um tempo e resolvi compartilhar. Acho que vocês têm feito programas muito legais e é um prazer voltar a escutar. Fiquei chateado um pouco, mas vocês realmente fazem algo muito legal e só precisava de um tempinho. E a gente está sempre aprendendo. A vida é tão vasta e variada. Vou ficar torcendo para esse programa sair logo. Vai ser bem legal e interessante. Peraí. Eu quero fazer uma pausa aqui. Esse foi uma das mensagens que eu respondi na hora que a pessoa mandou. E o que eu falei para ele foi que a gente percebeu que a gente deu vários vacilos nessa resposta aí. Porque a gente tem um olhar... Por mais que a gente tente pensar em representatividade, em diversidade, o tempo inteiro, tem muita empatia, tem muitas coisas que a gente ainda desconhece, que a gente não tem proximidade e que a gente acaba esquecendo na hora que a gente comenta alguma coisa aqui. A gente fica muito focado na nossa vivência. E o calor da emoção, né? Porque era uma história super delicada também. Então, essa foi uma das histórias que a gente mais tropeçou na hora de responder, me fez pensar nisso também, e a gente já estava pensando em fazer um episódio tanto sobre relacionamento aberto, poliamor, quanto um episódio sobre a sexualidade, que eu já estava procurando as pessoas para fazer, e eu falei isso para ele. Ele falou, vou ficar torcendo para esse programa sair logo, vai ser bem legal e interessante. Se tiverem alguma dúvida sobre a sexualidade, é só perguntar se precisarem. Um beijo e obrigada por lerem e ouvirem.
Então, assim... Desculpa. Exatamente. Eu coloquei esse e-mail aqui porque eu acho que é importante a gente pedir desculpa e lembrar que a gente está aqui falando com base nas nossas vivências e muitas vezes vai acontecer isso. Então, por mais representativo que a gente seja, por mais que a gente tente pensar em diversidade, pensar em empatia, pensar em representatividade, tem muita coisa que a gente desconhece e que a gente precisa aprender. E se vocês não falarem pra gente, a gente nunca vai aprender. Então, desculpa e obrigada por apontarem. Obrigado a gente vai pelo procurar. feedback. Foi super carinhoso, super tranquilo, não teve nada, a gente não tá se sentindo mal nem nada, a gente tem que aprender mesmo. E a gente fala muita besteira às vezes. A gente fala. E é aquele negócio, empatia é um exercício. Então, a gente tem que exercitar pra ela estar sempre ativa a todo momento. Pra gente, porque a gente não é condicionado a fazer isso. Caraca. Então, quando a gente se depara com uma situação que é tipo, que tem várias visões, interpretações pessoais, na hora que a gente fala, peraí, eu acho que mais vou que- baixar meu crivo, vou baixar o meu crivo pessoal e eu vou ser empático agora em tentar absorver o que tá acontecendo. Eu acho que por mais empático que a gente fosse, a gente não ia conseguir chegar nessa Porque a conclusão. gente não- Porque nós somos uma sociedade que é focada, criada em volta do sexo. Exatamente. Entendeu? Na E mídia, tudo. Não é falado sobre... Não existe representatividade sexual. Hoje está começando a ser falado sobre isso, mas não está no nosso mindset. Então, assim... foi importante ele apontar. Eu tenho uma amiga que fala muito sobre isso no Twitter e eu tinha pensado por causa dela. Tanto é que ela estava... Mas realmente... E eu falei, a gente precisa... E a gente está tentando procurar pautas em que a gente não saiba muita coisa, que a gente fale muitas abobrinhas a respeito. Eu sempre falo que a gente aqui é o culto da monogamia, por exemplo. Mas, ó, chegamos num ponto em que a gente pode falar. Isso é triste por um lado pra gente, inclusive. Mas a gente também vem de uma geração... A gente todo mundo aqui chegando nos 30, o barqueiro dos 30 já tá piscando pra gente. Então, assim, muita coisa é nova pra gente também. Essa coisa do assexuado... Assexual. Assexual, É assexuado, assexual é a Não, prática. a pessoa tem sexo, ela só não pratica sexo. eu errei a palavra. Tá vendo? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tá aprendendo muita coisa. Eu tive contato com isso muito recentemente também. Entendeu? Então... Existem várias nuances. Existe assexual, birromântico, entendeu? Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem muito que falar e eu quero gravar sobre isso. Mas essas pautas, assim... Inclusive, a gente recebeu um e-mail pedindo pra gente falar sobre isso. E falou, vocês são super diversos. E eu, na hora, falei, a gente não é muito diverso, nem um pouco. Não. A gente é um chuchu da desde suquita. então, eu tô conversando com pessoas pra juntar e fazer as bancadinhas de cada assunto. Porque acho que tem que ter mais de uma pessoa sobre... Tem que ser. Mas a gente tá preparando, a gente quer falar sobre essas coisas. Aí são pautas mais difíceis de montar, porque exigem mais pessoas, exigem mais estudo, mas estamos fazendo sim e queremos discutir isso e aprender. É sempre importante. E eu queria falar que eu percebia quando ele falava, eu sentia a dorzinha dele, porque eu me sinto assim quando as pessoas falam de bissexualidade. Sabe? Uhum. Que ou é ligada A putaria. a confusão, tipo, indecisão, ou a putaria. E é de fato assim, a gente sempre imagina que a pessoa quer transar e lá e esquece que nem todo mundo. Enfim, não vamos voltar no caso, já deu muito que tinha que dar. Já deu um chabuzão. Mas a gente quer pedir desculpas e muito obrigado por abrir nossos olhos e a gente está preparando as pautas. Podem ficar... Gente, cheguei no fim do episódio pra travar. Tranquilo, pode ficar tranquilo. Podem ficar certos disso, meus amores. Se você está ouvindo aqui até agora, mande um e-mail pra gente em estamosexaustos@gmail.com ou fale conosco no Twitter. E pode dar umas corrigidas na gente, porque a gente fala muitas neiras. Sim, mas corrige com carinho, tá? Não é pra chegar metendo o pezão na nossa cara. Todo mundo tem crise de Vamos rejeição conversar. também. A gente também fica triste. Tá? Isso é uma coisa muito importante de ser pontuada aqui, que além de tudo a gente também tem autoestima. Nem todos os dias ela tá boa. Grande parte do dia ela tá mal. Exatamente. Eu já falei aqui, a rainha da autoestima aqui é só no olhar de vocês, que na vida real. E é isso. Eu sou a Love Maltini. Eu sou o Vitor Wolff. Eu sou o Call of Junqueira. E vamos pro mês de abril aí, né, gente? Uhul. Tchau.